Olá, você está na série Vida Empreendedora. Quando concebemos esta série, em parceria entre a FECAP e o PNBE, nossa ideia era trazer empresários, especialistas, executivos, que pudessem trazer a você histórias interessantes, ricas de grande aprendizado. Hoje temos conosco o Fábio Mortara. O Fábio tem uma história riquíssima para trazer para a gente dicas, depoimentos, momentos de sua vida que com certeza contribuirá com você que quer crescer na carreira, quer ser empreendedor. O Fábio teve uma carreira que se inicia na indústria, passa por negócios de sua própria iniciativa, em indústrias de grande transformação como a indústria gráfica, passa também por associações empresariais. Com estudos nos Estados Unidos e no Brasil, o Fábio com certeza poderá trazer a você grandes conceitos muito interessantes. Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa casa. Espero que você seja então aqui bem recebido. Queria que você começasse falando um pouco sobre esse Fábio empreendedor, como tudo isso começou, no início dessa história. Muito obrigado por estar aqui. Edson, para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu venho, em função de duas questões muito relevantes. Primeiro, filho de um alvarista, com muito orgulho. Papai estudou aqui na FECAP, ainda quando era só a Escola de Comércio Álvares Penteado, ainda no Largo de São Francisco, e depois fez uma carreira brilhante na indústria automobilística. Acho que isso é uma credencial muito boa para os alunos aqui da casa. E pelo lado de PNBE, o Pensamento Nacional das Bases Empresariais, que tanto ajudou na minha formação como empresário, cidadão, não é? E que me apresentou caminhos muito interessantes. Então, essas duas vertentes me fazem ter um prazer muito grande em estar aqui com você. Legal, Fábio. Queria que a gente começasse então a nossa conversa também, agora na parte empresarial, falando como que você então fez essa carreira de empresa, como é que você construiu as empresas que você conduziu, e me dissesse um pouquinho sobre isso. Bom, eu trabalhei durante 20 e tantos anos na iniciativa privada, trabalhei em indústria química, indústria de sementes, bolsa de valores, associações de classe, e nesse contexto eu fui entendendo coisas e percebendo coisas, mas tinha uma vontade muito grande de empreender, né? E essa vontade acabou se realizando em 88, quando já existia um início de revolução na indústria que eu escolhi trabalhar, que é a indústria gráfica, e por conta de tecnologias que vieram de fato fazer uma terceira revolução da indústria gráfica, a gente acabou entrando com o equipamento certo, o produto certo, na hora certa, para ajudar a fazer essa mudança grande que o Brasil e o mundo passaram nos anos 80 e 90. Muito bem. Me fala um pouquinho mais então, mas você sentiu oportunidades nesse período então da transformação da indústria gráfica? Fale um pouco sobre a sua empresa, o que ela faz. Então, nós montamos em 88 a Paper Express, uma gráfica expressa, né? Em 90 nós conseguimos fazer aqui em São Paulo, na Rua Augusta, fotolitos direto dos arquivos, né? E esses fotolitos são, uma peça, uma parte importante da impressão de qualquer rótulo, revista, jornal ou embalagem. A gente entrou, como eu disse, com o produto certo na hora certa, né? E entramos na hora exata em que essa tecnologia estava despontando. Então, esse já fica uma primeira questão, ou uma primeira dica para quem estiver nos ouvindo, que é de aproveitar uma mudança tecnológica para fazer alguma coisa diferente do que estava se fazendo, né? Ótimo. Falamos um pouco antes de Michael Porter, né, que dizia que a essência de estratégia, me corrija, professor, é fazer diferente e fazer melhor. Não vale só fazer diferente e não vale só fazer melhor. Tem que fazer as duas coisas, e acho que a gente conseguiu, nesse caso, fazer diferente e fazer melhor. E aí, com isso, crescemos muito nos anos 90. Ótimo. Que a propósito é uma indústria que, de novo, passa por transformações importantes, que é mais a digitalização, etc., que é onde todo esse público que está enxergando, está vivendo. Como é que você enxerga essas modificações hoje? Esse é um desafio muito grande, né? Eu, inclusive, 2 anos atrás, acabei montando um outro projeto que valoriza a comunicação impressa.
Nós temos algumas evidências mostrando que tudo que é impresso, né? Inclusive várias vindas do exterior, esse projeto chama-se Two Sides, está em 5 continentes, e ele mostra que tudo que é impresso e que é lido na forma impressa ou escrito tem uma retenção maior do cérebro. As pessoas retêm mais, isso vale também até como uma dica acadêmica. Não fosse isso, as universidades americanas, uma delas eu tive o prazer de frequentar, uma das muito boas, continuam usando muitos cadernos e livros impressos. Não é? Nada contra o livro eletrônico, mas cadernos, livros impressos, jornais, revistas, comunicam de forma mais clara e têm um poder de atenção e de captação da atenção maior de quem os lê. A indústria gráfica passou justamente por esse processo, se adaptou, mais um veículo. Antigamente, na época do Gutenberg, o privilégio era exclusivo, só existia a gráfica. Lutero, aliás, usou brilhantemente bem isso, não é? Mas depois a gráfica, depois da internet, teve que se acostumar, já com rádio e televisão, já teve que se acostumar a conviver com as outras mídias, né? E está se saindo bastante bem, vem se recuperando, a maior indústria gráfica do planeta americana está crescendo, então estamos muito confiantes, né? Hoje a Paper Express é uma operação de porte menor, mas muito focada na área digital e de conveniência. Olha só. Você citou a Two Sides. Queria que você faça um pouquinho melhor, que é uma outra faceta da sua vida empreendedora, que é uma vida empreendedor vamos dizer assim, de característica internacional e de foco em propósitos sociais também. Queria ouvir um pouquinho de você, que acho que é um ponto muito importante dessa nossa série, A Vida Empreendedora, porque deseja demonstrar o empreendedor, enfatizar os aspectos do papel que esse empreendedor pode ter na sociedade. Queria ouvir o seu depoimento sobre isso. Então, Edson, eu acho que Two Sides, que é um projeto que nasceu na Inglaterra e hoje está em 5 continentes, é uma ONG, na verdade, que é financiada pelos stakeholders, as indústrias da cadeia produtiva, né, que vão da floresta até a livraria, vamos dizer assim, floresta, celulose, papel, jornais, revistas, embalagens e livrarias, por exemplo, e ela procura mostrar que esse processo todo é sustentável na cadeia, né? E mais ainda, né? Quer dizer, se as árvores em crescimento são aspiradores de CO2, quanto mais papel impresso se consumir, mais árvores plantadas para serem colhidas você vai ter. Não fosse isso, o Brasil não tinha assinado o Acordo de Paris e se comprometido a plantar mais 15 milhões de hectares de quê? De árvores plantadas, de florestas plantadas. Então, Two Sides vem no bojo de um projeto que procura esclarecer as pessoas e mostrar que imprimir, sim, é muito bom para o meio ambiente, porque o papel vem de florestas plantadas e tudo mais. Não prega o desperdício, mas prega, e é uma contraposição a inúmeras forças que vivem dizendo contra a indústria, não é? E é justamente o contraponto que surgiu em 2008 na Inglaterra. Ótimo. Fábio, uma das coisas que a gente procura sempre discutir aqui nessa série é a vida, digamos, real do empreendedor. A gente não gosta de trazer aquele depoimento do empreendedorismo enquanto um mundo rosáceo que só é, digamos assim, belo e cheio de avenidas livres. Ao contrário, que está cheio de obstáculos. Queria que você concebesse para a gente o que você entende como o insucesso, como você viveu o insucesso e que aprendizados tirou dele. Edson, acho que esse é um ponto muito importante para quem estiver nos ouvindo, que é a questão do empreendedorismo. Então, empreender é extremamente divertido, não é? Te dá uma autonomia e te torna protagonista, muito mais até do que se você estivesse conduzindo empresas ou estivesse participando de empresas, né? Você é o autor mor da história, ou talvez o protagonista principal quando você empreende. No Brasil, particularmente, empreender é um ato de coragem ainda maior, né? O Brasil tem uma legislação extremamente complexa, é considerado um cipoal tributário. O Brasil tem uma legislação trabalhista extremamente contra o empreendedor,
Foi feito numa época em que precisava efetivamente proteger mais os trabalhadores, né, nos anos 40, por Getúlio, e essa legislação toda, quando existe algum conflito, alguma controvérsia, vai para os tribunais com a chance muito pequena do empresário ter alguma vitória. Então, considerando a dificuldade tributária, não, além de outras, de infraestrutura, de mobilidade nas grandes cidades, etc., empreender no Brasil torna-se um ato de extremo arrojo, de extrema coragem e, por que não dizer, de extrema valentia, não é? Por outro lado, o sucesso em suplantar todo esse cipoal tributário, essa legislação trabalhista desfavorável a quem empreende, torna os que conseguem superar isso tudo muito mais robustos, né? Tem a fama de que os executivos brasileiros são capazes de ser executivos em quaisquer países do mundo, né? Pela destreza e pela capacidade de se adaptar, enfim, tem um talento muito grande brasileiro na adaptação e na flexibilidade disso. Queria lhe fazer outra pergunta acerca de uma outra faceta da sua vida também, que é a vida dos relacionamentos dentro de associações setoriais, as quais você presidiu algumas, inclusive internacionais. Que papel você acredita que este lado, digamos assim, teve em sua carreira e que recomendações você dá nesse sentido? Eu acho que é muito importante, Edson. O empresário ficar só olhando para o negócio dele, ele pode até ter um sucesso bastante grande, mas acho que o chamado networking, o chamado relacionamento, o chamado envolvimento em entidades como o próprio PNBE, que tanto trouxe para mim e para o qual tanto contribuí. Tivemos momentos memoráveis no PNBE e ainda temos. Essa coisa toda enriquece você como ser humano, ela lhe traz uma capacidade de articular e de organizar ideias e projetos muito maior, porque você multiplica esses projetos todos nas entidades, né? No caso da Confederação Latino-Americana, da Indústria Gráfica que eu comandei, me exigia um espanhol impecável, por supuesto, para conversar com as pessoas. No caso de Tussais, me exige um inglês impecável, da mesma forma, para conversar mensalmente nos conference calls. Quer dizer, no caso do PNBE, uma percepção política e um aprofundamento da compreensão de sistemas de eleição, por exemplo, porque o voto distrital misto é muito melhor do que o voto distrital e o voto não distrital, o voto majoritário, como nós temos hoje. Aprendi isso no PNBE. Então, cada entidade que você participa na Fiesp, onde pudemos protagonizar, ainda sou diretor da Fiesp, uma série de episódios como, enfim, impeachment, agora a reforma tributária e a própria apoio ao atual presidente, pelo menos nas coisas boas que ele está fazendo e progresso que ele tem feito para o país. Essas entidades todas, cada uma soma um pouquinho naquele seu eu, sua pessoa. E todas, na minha opinião, agregam, não é? E acho que essa é a lição que fica. Fábio, eu queria, para já ingressar na parte final da nossa conversa, e fazer uma pergunta reflexiva, ou melhor dizendo, até autorreflexiva. Se você encontrasse o Fábio Mortara no início desse ciclo todo, nessa história toda de grande transformação, de grande protagonismo, o que você teria dito a este Fábio mais jovem, em termos de sugestão a ele, de conselhos a ele? Eu acho que é uma questão muito divertida, essa que você propôs, e muito interessante, né? Da gente se pensar X anos atrás. Eu acho que a primeira coisa que eu pensaria é remetendo um pouquinho o que a gente falou no começo, de pensar em fazer alguma coisa diferente, né? Acho que o slogan da Apple, aquela maçãzinha, You Think Different, né? Pense diferente, resumem bem. Então, primeira coisa é fazer alguma coisa diferente dos outros, né? Tá, as startups estão continuamente, e no Brasil você tem uma riqueza muito grande, procurando fazer coisas diferentes. A segunda coisa que eu sugeriria é de planejar bem, né? Planeje. Pior do que planejar e não dar certo é nunca ter planejado, né? Então, sem dúvida, planeje o que você for fazer da forma mais extensa, detalhada e profunda possível, né? E a terceira coisa, eu acho que
é condição necessária, né? Todo mundo diz que sucesso vem 10% de inspiração e 90% de transpiração, então transpire muito, né? Quer dizer, enfim, tem que suar a camisa, não tem jeito, não vem de graça não. Quer dizer, o sucesso vai vir certamente de componentes como esse. Muito bem, Fábio, muito obrigado pelo seu depoimento, pela sua conversa, por trazer suas histórias, seus pontos de vista, que eu tenho certeza que enriqueceu a mim, a esta casa e a todos que nos acompanham, esses jovens que querem empreender, que querem ter carreiras tão bem-sucedidas quanto a sua. Queria que você falasse uma palavra final sobre a sua vida empreendedora. Que último recado que você gostaria de deixar? Deixo um recado à nova geração que está me assistindo, de que empreender é extremamente fascinante, né? É um projeto que exige muito da pessoa como ser humano, mas que empreender, especialmente nesse país, como a gente falou, é realmente fascinante e é muito divertido. Muito bem. Muito rica a conversa, Fábio. Muito obrigado.